Olá, meus queridos. Hoje o nosso encontro vai ser muito especial. Nós vamos falar como falar em novas línguas. Como aconteceu isso comigo? Como foi a minha experiência? E você? Já fala em outras línguas, em novas línguas? E você está bem? Está tudo bem com você? Deus te abençoe. Amados, tem 20 anos que eu comecei a buscar Deus mais profundamente. Eu comecei a querer conhecer o Espírito Santo. E a partir daí, eu comecei a ver que no meio que eu frequentava, havia algumas pessoas que falavam em outras línguas e novas línguas. Mas não que eu abominava, não que eu rejeitava, mas eu achava muito estranho. E eu comecei a querer saber sobre isso, conhecer sobre isso através da palavra. Comecei a ler livros sobre isso. Eu não tenho para citar o nome do livro aqui, mas eu li livros. Eu comecei a querer saber dessa linguagem espiritual, porque eu digo para você que o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que está dentro da gente, ele tem uma linguagem própria. Ele fala através de nós. E é uma linguagem espiritual. E eu comecei a entender que eu ia ficar fortalecida se eu começasse a falar, porque em Atos 2, diz que depois da descida do Espírito Santo, quando veio sobre os apóstolos, a vida deles mudou completamente. Você leia lá em Atos 2 que você vai entender que a vida deles mudou completamente. Eu comecei a entender e a querer isso para minha vida. E comecei a buscar. E comecei a jejuar, e comecei a me entregar, e comecei a fazer propósito, comecei a traçar metas para que isso acontecesse. E não demorou muito tempo. Eu comecei a balbuciar algumas pequenas palavras. Sabe, eu tenho um netinho, já falei dele aqui, que ele tem 1 ano e meio. Ele fala algumas palavrinhas somente. Então eu comecei assim como um bebê, a gente começa assim, querido. Falando como uma criança, com algumas palavrinhas. Depois de uma busca incessante, talvez você nem vai buscar tanto quanto eu busquei muito. E aí eu comecei a entender que para mim falar, quando eu comecei a falar umas palavras, a minha mente ficava infrutífera. Eu não tinha que buscar falar através da minha mente. Não, é algo espiritual. Sabe, a palavra de Deus diz em Romanos 8, a partir do versículo 26, que o Espírito ora através de nós com gemidos inexprimíveis. E ele ora muito bem, porque nós não sabemos nem o que falar com Deus, dependendo do que for. Mas ele ora a Deus com gemidos inexprimíveis e começa a fortalecer o nosso espírito. Porque tem também, explicando para você agora o que é falar em outras línguas, quais os tipos, tem uma oração em línguas que Deus faz crescer dentro de nós, ou ele constrói dentro de nós coisas celestiais. Então eu comecei a perceber que algo começou a me fortalecer por dentro, que informações dos céus chegavam a mim quando eu começava a orar essa linguagem que eu não entendia. Depois eu comecei a saber através da palavra que também eu poderia interpretar. Que Deus falava através de mim, mas eu poderia também entender. Eu poderia entender até que o outro falava. E eu comecei a buscar isso também. Tem uma outra linguagem, o falar em novas línguas, que você fala uma língua de um outro país. Que você fala também uma língua que você nunca falou na vida. E eu conto uma experiência agora, e enquanto eu vou contando, você vai glorificando ao Senhor. Porque a honra e a glória do Senhor não tem nada a ver comigo, tem a ver com os céus na terra, operando através de nós. Eu fiz, para a honra e glória do Senhor, uma viagem para Israel, há muitos anos atrás, mais de 10 anos atrás. E quando eu fui para lá, antes um pouco de eu ir para lá, eu comecei a perceber que eu falava em novas línguas, mas uma linguagem parecia o árabe. Mas aí eu não entendia porque eu estava falando aquela linguagem parecendo árabe e viajei. E num dado momento, no trajeto do Egito para Israel, nós paramos nos poços de Mara, onde as águas amargas se tornaram doces. E eu estava com uma igreja muito tradicional. E ali, quando eu queria falar em outras línguas, eu me retirava para não escandalizar eles, E naquele momento que eles estavam ali adorando a Deus, eles eram um povo de Deus sim também, mas eles não tinham essa prática de orar em outras línguas, eu me retirei um pouco e fui orar em língua sozinha.
E quando eu dei por conta que eu abri meus olhos, eu vi alguém falando muito à minha frente, tinha um senhor bem alto, moreno, porque eu estava no meio de um povo beduíno, né, num povo nômade, numa região do Egito, para chegar para Israel ainda, naquele deserto, e eu ouvi o Espírito dizer para mim: filha, ele está entendendo o que você está falando a linguagem nativa de um povo, aleluia, nômade do Egito, uma linguagem árabe. Nossa, como eu me regozijei no Senhor, eu me emociono de lembrar. Sabe aquele homem pulando, aquele homem grande, pulando, e o Senhor falou assim: ele me conheceu, Jesus falou, e Jesus disse mais, ele me aceitou. Então esse dom de falar em outras línguas é para o outro também ser abençoado, como esse de falar uma língua nativa da localidade da pessoa. Na realidade, eu nunca mais tive essa oração em línguas falando numa linguagem de um outro país. Nunca mais aconteceu. Mas, eventualmente, Deus me dá a interpretação do que eu estou orando em tempo real, ou de alguém que está orando, Deus me dá também a interpretação, para glorificar o nome dele. E também eu comecei a entender que eu poderia cantar canções ao Senhor, cantando em línguas. Deus tem isso para você, ele diz. Ele tem isso para todo filho de Deus. Começa a buscar, não tenha preconceito, começa a conhecer, começa a desejar como eu um dia desejei. Deus começou a liberar para mim, aleluia, tudo que estava contido dentro dele, e eu sei que ele tem muito mais para você também. Leia também 1 Coríntios no capítulo 12, que fala dos dons espirituais. Aleluia! Tem uma linguagem celestial, tem uma voz, uma língua espiritual do Espírito de Deus, que está já colocado dentro de nós, ele só precisa fluir. Como um rio, a gente solta aquela água espiritual e molha as pessoas ao nosso redor, e também o Espírito Santo nos rega por dentro. Aleluia! Se você quiser saber mais sobre isso, eu posso gravar outros vídeos de falar como falar em outras línguas, mas eu digo para você, deseje. Comece a glorificar, que foi numa glorificação ao Senhor, que numa madrugada eu comecei a falar um aleluia meio embolado, e eu falei, eu creio e eu sei que uma linguagem celestial chegou para mim. Ninguém me falou, eu não repeti ninguém, não fiquei falando o que o outro falava, porque não é uma repetição, é uma linguagem celestial que Deus nos dá, aleluia, e a gente fala e edifica dentro de nós mesmos, a gente fala e o Espírito interpreta quando Ele quer, e nós edificamos pessoas. Ele fala, e talvez até alguém de um outro país que a gente nunca viu é abençoado por essa linguagem espiritual. Amém? Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem, deixe o seu joinha, que faz esse canal de bênçãos crescer dia a dia. Se inscreva no canal, aleluia! Deixa aqui nos comentários, você fala em outras línguas? Você fala com regularidade? Sabe quando eu falei do meu netinho? Ele fala poucas palavras, mas daqui a pouco ele vai falar toda a nossa linguagem, o nosso vocabulário. Então Deus tem muitas palavras celestiais para sair da sua boca. Comece hoje, busque isso, porque está liberado para você. Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre você, e te dê paz, te dê alegria, e dê a você essa linguagem espiritual.